mais de 1 milhão de pessoas. Esse é o número de pessoas que foram demitidas por causa da inteligência artificial nos Estados Unidos desde o início do ano até outubro de 2025. Bom, é uma notícia bastante impactante, mas na verdade isso é mentira, né, pessoal? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês o porquê que isso é mentira. Essa narrativa de que muitas empresas estão usando e que involuntariamente eles acabam falando ou não, mas as pessoas parecem acreditar que de fato está havendo demissões em massa por conta do uso de inteligência artificial. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo, o que está por trás dessas demissões. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Edivandro Conforto e eu vim trazer aqui mais um vídeo sobre tecnologia. Antes de começar, se você achar que esse conteúdo é importante, é relevante, curta o vídeo, compartilhe e, claro, se inscreva aí no canal para você poder receber notificações sobre vídeos futuros. Vamos lá então. Esse é um assunto interessante que tem tomado aí grande espaço da mídia e desde janeiro, pessoal, até outubro desse ano, algumas empresas americanas anunciaram aí mais de 1 milhão de cortes de emprego e esse é um volume grande, né? Um dos maiores volumes aí desde o ano de 2020 e você pode fazer uma busca na internet e você vai conseguir encontrar aí manchetes de quase todo tipo em quase todos os meios sobre o assunto. Mas quando a gente olha o motivo oficial, menos de 5% dessas demissões poderiam ser atribuídas diretamente ao uso de inteligência artificial, ou seja, inteligência artificial tomando o lugar de um ser humano. Interessante, né? Então por que existe essa insinuação, ou pelo menos esse medo que está sendo criado, de que a IA vai tomar, né, espaço e vai tomar o trabalho das pessoas? Então é importante a gente entender e separar um pouco do que é verdade e do que é hype. O que é mais provável é que a maioria desses cortes, eles vêm aí de ajustes pós-pandemia. Isso não é novidade, já existem artigos e matérias falando sobre isso, mas existe uma queda de demandas, reorganizações estão acontecendo nas empresas, principalmente lá nos Estados Unidos tem o efeito DOGE, né, ou o que eles chamam lá DOGE Impact. Quando a gente analisa isso a frio, a gente entende que existem outros aspectos por trás. Segundo o relatório de uma empresa chamada Challenger Gray Christmas, de outubro de 2025, apenas uma fração mínima desses números, né, ou desse número de mais de 1 milhão, poderia ser atribuído de fato à inteligência artificial. Ou seja, não é o fim do emprego por conta da inteligência artificial, mas trata-se de uma reacomodação econômica, que é natural, né, porque a economia ela vive, né, ou ela se comporta em ciclos. O que está acontecendo agora, na verdade, é parte desse ciclo econômico. Durante a pandemia, a demanda por serviços explodiu, né, as empresas contrataram demais, né, prevendo, né, ou antecipando que essa demanda continuaria, e aí em 2024 e 2025 está vindo o ajuste por conta de eficiência, por corte de custos, ou seja, antecipando também uma mudança no cenário econômico. Mas junto disso, vem também o boom da IA. E aí quando você coloca isso tudo num pacote, a coisa se complica. Ou seja, é um tipo novo de reestruturação, de redução de custos, que já havia, né, previsto e aconteceria, e você junta isso a investimento ou reinvestimento em automação, em inteligência artificial. Então, quando você ouvir que uma empresa demitiu por conta da inteligência artificial, lembre-se do seguinte: na maioria das vezes, isso significa que ela provavelmente está cortando custos para se adaptar e investir mais em tecnologia. Neste momento, não quer dizer, né, a gente não está falando de substituição do trabalho por robôs, ou seja, as pessoas perdendo o emprego porque tem um agente ou um processo sendo 100% automatizado por conta de inteligência artificial. Longe disso, pessoal. E é por isso que, mesmo que esse movimento seja inevitável, e aqui eu acho importante a gente entender que, claro, a tecnologia vai continuar avançando, os casos de uso vão acontecer e vão trazer benefícios, e mesmo que isso seja inevitável, a gente não pode, claro, baixar a guarda nesse momento. Eu acredito que o maior impacto da IA ou da inteligência artificial não vai ser no desemprego em massa, ou seja, trazer um desemprego em massa. Pelo menos não deveria ser, na minha concepção, mas sim uma transformação de carreiras, né? Uma transformação do trabalho, do propósito e das tarefas, etc. Bom, agora olha que interessante. Se, por um lado, nos últimos 2 anos aí, a inteligência artificial ela deixa de ser um tema de inovação para se tornar talvez um indicador de desempenho corporativo, é claro que os CEOs, né, os líderes
executivos, conselhos, os acionistas passam a tratar a IA como símbolo de eficiência, como símbolo de competitividade e visão de futuro. Então, ou seja, toda empresa quer estar associada à adoção de IA e esses resultados que a IA pode trazer, porque isso vai ter vários benefícios, não só da parte de branding, mas também no aumento do valuation dessas organizações. A gente já viu esse filme antes, né? A gente poderia falar aqui de cloud computing, de metaverso que não deu em nada, de blockchain. Mas esse movimento também cria uma nova corrida, né? Assim como os outros demais, a empresa ela quer demonstrar, né, que ela está fazendo algo com a inteligência artificial e isso quase que vira uma obrigação reputacional, né? Não só estratégica. Então, a maioria dos líderes acreditam que logo logo a IA vai se tornar um commodity. E é por isso que a maioria das organizações, né, vão usar e elas não querem ficar para trás, né? Então, quanto mais cedo você demonstrar isso, mais a sua reputação, não só como líder, como organização, pode ser positiva. E olha que dado interessante, que explica um pouco desse hype geral que a gente está vendo aí na mídia. Um levantamento aí recente de uma empresa chamada Data IQ, ou Data IQ, e eu vou colocar as referências para você conferir aí na descrição do vídeo, um relatório publicado por essa empresa chamado de Confissões de IA, que eu achei até interessante, mostram aí que 3 em cada 4 CEOs acreditam que podem perder seus cargos em até 2 anos, caso eles não entreguem, né, resultados mensuráveis com o uso de inteligência artificial. Olha que bacana. Então, assim, a pressão está vindo top-down e você precisa mostrar de alguma forma que você está usando a tecnologia e está entregando resultados a partir do uso da tecnologia. Porém, 80% dos CEOs se mostram preocupados que a implementação de IA, ela pode ter impactos negativos em seus colaboradores e clientes. Então aqui a gente já entra numa dimensão de desconfiança e de riscos, principalmente quando se trata da execução dos planos de implementação dessa tecnologia nas organizações. E claro, 35% das iniciativas, um outro dado desse estudo, foram classificadas como AI washing, simplesmente AI balela, né? Ou seja, é mais para criar a ilusão de que a empresa entrou na era da IA e está de fato usando, do que necessariamente resultados. E assim, pessoalmente, conhecendo um pouco de como funciona desenvolvimento, implementação e transformação tecnológica nas empresas, eu diria que esse número é muito, muito maior. Então, esses 35% aqui são conservadores, tá? Só para dar um exemplo, tem empresa que colocou chatbot no RH, ou automatizou reuniões, ou agora você pode marcar suas férias de forma automática, e ela tá saindo na mídia dizendo que já é AI first, né? Ou seja, tá usando a tecnologia de forma estratégica, de forma inovadora. Gente, isso nada mais é do que uma implementação extremamente simples que não vai mover o ponteiro de mais receita, de mais resultados e talvez nem de produtividade. Mas isso traduz a forma moderna de pressão dos mercados, dos investidores, dos shareholders, dos acionistas, né? E conselhos. Então, a IA tem se tornado ou virou aí um marcador de credibilidade. Então, nenhum CEO quer ficar de fora. E aí a gente tá vendo isso todos os dias. E o mercado financeiro, por exemplo, ele recompensa, né, quem anuncia grandes apostas ou grandes movimentos feitos por conta da tecnologia e por conta da inteligência artificial, mesmo antes, né, desses líderes ou dessas empresas de fato mostrarem algum resultado. Então a gente pode dar aqui vários nomes para isso, mas eu vou chamar aí de Hype as a Service, que eu tenho visto o pessoal comentar muito no LinkedIn. Eu particularmente chamo isso de balela, piada ou até desilusão. Por isso que parte dessa pressão vem menos de resultados reais e mais de expectativa do que esses resultados podem ser no futuro. E aqui é importante a gente avaliar sobre isso, sobre diferentes aspectos. A boa notícia é que a turma que está investida e de fato fazendo isso de um modo mais sério, tá batendo cabeça, né? Tá errando, tá aprendendo, mas no final do dia tem um aprendizado, né? Mesmo que esse aprendizado, ele talvez não vai contribuir para isso de fato funcionar em escala ou entregar tudo aquilo que foi prometido, mas as empresas estão testando, estão experimentando. E aquelas que estão fazendo isso de forma sistemática, de forma transparente, de forma honesta, claro que elas vão ter melhores resultados aí no final do dia. E as empresas estão entendendo que a IA não é simplesmente plug and play, não adianta você ir lá comprar uma solução, enfiar a
goela abaixo dos seus colaboradores ou tentar colocar isso à força na sua arquitetura tecnológica. Não vai funcionar. Você precisa mudar a cultura, você precisa mudar o seu modelo operacional, você talvez precise aí revisar processos, práticas. Então, assim, não se trata apenas de adotar inteligência artificial. A má notícia é que, como toda ação, tem uma reação. Tudo isso tem um custo, né, gente? Nada disso é de graça. E aí a pergunta que acho que todo mundo acaba fazendo no final do dia, eu falo, tá bom, se a minha empresa errar, quem é que paga isso? Bom, acho que a gente já sabe a resposta. Então é bem provável que todo o investimento feito que não vai trazer retorno nessa tecnologia, ou trazendo retorno ou não, os sinais já indicam que realmente a gente vai ter uma redução de custo. Isso pode vir acompanhado de demissões, de reestruturações, até que essa tecnologia seja realmente compreendida e traga realmente os resultados que a empresa está aguardando. E claro que isso reforça uma percepção pública de que IA está cortando empregos, né? Porque quando você vê anúncios dizendo que foram feitos cortes em massa devido ao investimento em IA, você involuntariamente atrela isso ao uso da IA e não necessariamente ao investimento para que isso traga alguma receita, algum aumento de lucratividade ou produtividade no futuro. E esse desequilíbrio entre narrativa, realidade, expectativa, sonho e resultados concretos, ele causa um desequilíbrio, uma armadilha. E para atender às expectativas de conselhos, de investidores, muitos executivos aí acabam priorizando os anúncios, ou seja, integrações rápidas para mostrar alguma coisa, algum piloto ou protótipos, em vez de realmente mostrar resultados reais de produtividade, de aumento de receita ou de inovação que necessariamente vão demandar mais investimento, longo prazo. E isso explica o surgimento desses termos, né? IA de fachada ou IA washing ou AI washing, e a gente já viu isso também com sustentabilidade, onde o mercado tenta aí demonstrar que algumas empresas aí acabam exagerando o que eles dizem sobre o uso de IA e não necessariamente é a realidade. Falando em realidade, o que está acontecendo muito é que as empresas põem IA na frente de alguma coisa, algum nome, algum produto, e aí as pessoas, por não conhecerem o que está acontecendo no backstage, né, ou lá as portas fechadas, já deduzem que sua organização adota IA de cima para baixo, quando na verdade, né, essas empresas estão usando aí uma aplicação simples de SaaS, Software as a Service, para automatizar tarefas simples, talvez aí como atas de reuniões, alguns processos bem simples. Na prática, é mais uma retórica do que uma transformação de verdade. E claro, falando em transformação, principalmente das funções dos empregos, que é o ponto central aqui deste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre se realmente existem evidências reais de que a inteligência artificial está de fato transformando as organizações, as responsabilidades, ou seja, as funções e os empregos, né, nas organizações. No final do dia, o que a gente quer saber é se realmente o job description, né, ou seja, aquela função está mudando. E aí eu trago alguns dados aqui para vocês interessantes. Um estudo da Microsoft, ele avaliou aí mais ou menos, acho que foi um pouco mais de 200 mil interações entre usuários, né, pessoas que estavam usando o Copilot, a solução deles, para entender, né, de que forma a IA generativa, ou Copilot, já estava sendo usada e quais os tipos de ocupações e quais tipos de tarefas estavam expostas ao uso da tecnologia. Nesse relatório, as ocupações que têm maior pontuação de aplicabilidade de IA, ou seja, portanto, aquelas que estão mais expostas, em um número considerável de tarefas, ou seja, no seu rol de tarefas, um número considerável já pode ser feita, né, ou executada por meio de inteligência artificial ou com suporte da inteligência artificial. A gente vê que a maioria das funções estão relacionadas com suporte administrativo, com funções de escritório, com algumas funções de vendas e até desenvolvimento de software, computação. E aí, de novo, aqui é uma área muito complexa, mas existem vários estudos também falando especificamente sobre desenvolvimento de software. Para dar exemplos concretos, a Microsoft aponta que, por exemplo, tradutores, intérpretes ou até historiadores e escritores, né, que dependem muito de conhecimento e análise, são profissões que estão mais expostas, ou seja, tarefas que sobrepõem o que a tecnologia pode de fato executar hoje, né? Ou seja, a tecnologia está disponível e ela pode ser usada para fazer determinadas tarefas. Entretanto, o próprio relatório e a Microsoft deixa muito claro e não afirma, né, que essas profissões estão correndo o risco de serem totalmente extintas. Não sei,
é difícil prever isso, né? Pode ser que daqui a alguns anos algumas dessas profissões mudem consideravelmente. A pergunta que a gente precisa fazer é o que que isso significa para mim, né? O que que isso de fato tem impacto no meu trabalho, na minha profissão? Se sua profissão tem boa parte das tarefas hoje que envolvem coleta de dados, análise de dados, redação, escrita, comunicação, interpretação, você está numa zona de alta exposição ou aplicabilidade da inteligência artificial. Isso não significa, no entanto, que você vai perder o seu emprego amanhã. Então, ainda não há motivos para a gente se preocupar e perder todos os cabelos, mas significa que o tipo de trabalho que você executa hoje, os processos, as competências que você precisa para desenvolver o seu trabalho, elas podem mudar devido ao impacto e uso de inteligência artificial. Quando a gente olha o real impacto hoje da IA no trabalho, ainda é muito difícil prever o que está de fato acontecendo, né? Então, nesse momento, o que a gente pode dizer e fazer é olhar para os dados reais, dados de estudos que estão comparando profissões e vendo quanto que essas profissões estão mudando e, claro, tentar entender, né, para onde que essa mudança vai e se ela vai em algum momento impactar e qual o nível de impacto no seu trabalho, ou nas suas tarefas ou na sua profissão. E aí aqui eu trouxe alguns estudos focados no mercado de trabalho americano, porque isso lá está muito mais avançado. Eu até vou fazer um outro vídeo, talvez, explicando um pouco qual é o impacto no mercado brasileiro, mas vamos usar como base o que está acontecendo no mercado norte-americano. Bom, um estudo aí que a Yale, pesquisadores da Yale conduziram, ele analisou aí o mercado de trabalho nos últimos 33 meses, mais ou menos, que coincidem aí com o lançamento do ChatGPT, onde ficou, né, conhecido para o público em geral. Eles combinaram em diversas técnicas, né, para poder fazer essa análise, e eles propuseram um índice de dissimilaridade de composição ocupacional. É um nome bem complexo. No fundo, isso é um mix ocupacional, da sigla em inglês Occupational Mix. Eles propuseram esse índice que mede, mês a mês, o quão diferente é a composição da força de trabalho em relação ao mês base. E para tentar atenuar um pouco, suavizar aí alguns ruídos estatísticos, eles tomaram como base uma média móvel dos últimos 12 meses para cada mês. Eles então compararam o resultado para o período de início da adoção de IA generativa, que data lá de novembro, né, de 2022, com 3 períodos históricos de transformação tecnológica. E aí aqui a gente também precisa fazer um parênteses, né, que é difícil comparar o que aconteceu alguns anos atrás com a realidade hoje, tem várias variáveis, mas eles usaram isso como uma régua para ter pelo menos algum tipo de comparação. Eles então compararam com computadores pessoais, que surgiu aí entre 84 e 89, internet em massa, né, a adoção da internet em massa, e mais recentemente um período de baixo choque tecnológico que foi aí entre 2015, 2016 até um pouco antes da pandemia. E utilizando dados de exposição ocupacional, provenientes, por exemplo, também da OpenAI e outras fontes, eles classificaram tarefas e ocupações por nível de exposição. Então, em um nível eram tarefas sem exposição, com exposição direta ou com exposição a partir do uso de IA generativa, que era uma combinação, né, onde você tinha aí talvez coisas mais customizadas ou aplicações mais customizadas. Eles então definiram exposição direta, e essa definição é importante, como a tecnologia, a IA generativa, podendo reduzir o tempo de completar uma tarefa em pelo menos 50%. E isso é muito importante. Quais foram os principais resultados, então, desse estudo, né, que foi feito comparando os movimentos de transformação das funções? Primeiro que a composição ocupacional, ou seja, quem faz qual trabalho, ela mudou, mas ela não mudou em ritmo tão dramático, ou seja, diferente de outros períodos onde houve-se, né, a inserção de uma nova tecnologia ou a adoção de uma tecnologia em massa. As mudanças que foram notadas naquele mix ocupacional que eu citei, pós o lançamento do ChatGPT, elas aconteceram, claro que mais rapidamente do que outros períodos, mas o próprio estudo mostra que essa tendência já existia antes. Essa aceleração de mudança não pode ser atribuída única e exclusivamente ao uso da tecnologia de IA generativa. Até agora, 33 meses aí após a disseminação do ChatGPT, ou um pouquinho mais, não há evidência clara de que a exposição à tecnologia esteja realmente relacionada às mudanças significativas em emprego ou desemprego em nível agregado
agregado, e aqui a gente está olhando mercados inteiros ou mercado norte-americano como um todo. Claro que existem indústrias, né, que talvez tenham exposição e trabalhos mais expostos à IA, então a gente poderia citar tecnologia da informação, atividades financeiras, serviços, né, de consultorias e serviços profissionais que tiveram mudanças acima da média, mas quando a gente olha essas mudanças, essas tendências já existiam mesmo antes do advento aí da IA generativa. E um aspecto interessante do estudo foi que eles também olharam para jovens profissionais em início de carreira, que para mim é um grupo que é um grupo que está em tese mais exposto. Mas eles compararam recém-formados entre 20 e 24 anos com profissionais com mais idade, 25 a 34, e não houve descolamento relevante, né, da composição ocupacional quando comparado esses dois grupos. Ou seja, isso indica que mesmo que haja um impacto, talvez esse impacto seja limitado aos profissionais que estão em início de carreira. Mas aqui vale uma atenção especial. Existem outros estudos que mostram o contrário, que na verdade existe um maior potencial de impacto da adoção dessa tecnologia naquelas profissões onde você tem pessoas recém-formadas. E aí a gente precisa separar se é a profissão que realmente está mudando ou se é o tipo de trabalho que não necessariamente você ainda vai ter certos tipos de profissionais, mas que vão exigir algumas competências adicionais para poder realmente entrar no mercado de trabalho, e aí isso tende a afetar pessoas com menor grau de conhecimento ou menos experiência. Mas ainda precisamos aguardar mais alguns meses, talvez, ou talvez um ano ou dois, para ver se vamos conseguir coletar dados e evidências concretas, né, de que a tecnologia está mudando os empregos, né, os futuros empregos, e de que forma isso vai ter um impacto no mercado de trabalho. Mas agora eu quero dar algumas dicas para você que está preocupado e não sabe por onde começar. Toda transformação tecnológica impacta tarefas, profissões, em alguns casos, mercados inteiros, tá? Isso não é novidade, isso já aconteceu antes e a gente tem histórico para poder se basear. A gente poderia dar o exemplo aqui da Revolução Industrial, que substituiu aí o trabalho artesanal, ou até produção, né, linhas de produção em massa. Talvez aí, né, acho que muitos citam o computador, o surgimento do computador, que acabou eliminando ou transformando diferentes tipos de tarefas, né, em um escritório, e realmente redefiniu algumas profissões. E mais recentemente a gente poderia também citar em alguns campos a automação industrial e a robótica, que tem transformado cada vez mais e tem aí impactado ou reduzido tarefas que são repetitivas e são estruturadas, que podem ser feitas por máquinas. Esses exemplos, na verdade, eles mostram um padrão, né, que a tecnologia, ela raramente acaba com o trabalho assim do dia para a noite, mas ela pode impactar, começar mudando o que a gente faz, como a gente faz e principalmente o quanto vale o que a gente faz. Quer a gente aceite ou não, no final do dia, gente, as tarefas, os trabalhos, né, ou as profissões sempre tem um fator custo por trás. Então, se uma empresa consegue executar um trabalho comprando uma aplicação ou implementando um processo automático e remover essas pessoas desse processo, ela vai fazer isso sem dúvida nenhuma. Então não vamos ser aqui ingênuos de que isso não vai acontecer. Então cada ciclo tecnológico vai acabar deslocando algumas tarefas, eliminando algumas funções intermediárias, e vai acabar também criando outras oportunidades, principalmente para aquelas pessoas que conseguem antecipar, se planejar e se adaptar primeiro. O mesmo está acontecendo hoje com inteligência artificial. Alguns sinais aqui que eu queria compartilhar com vocês para vocês ficarem atentos, tá? Primeiro, algumas tarefas com alta exposição à automação. Vamos lá, se parte do seu trabalho já pode ser feita mais rapidamente por uma tecnologia de IA ou com auxílio dessa tecnologia, e a tarefa é relativamente estruturada, repetitiva, possui dados para poder fazer essa automação, por exemplo, tarefas de escrita, organização de dados, preparação de relatórios, análise, síntese de informações. Isso indica que o que você faz que está relacionado com essas tarefas tem um alto potencial de automação. Processos que ficaram mais curtos. Então, olha outra evidência, outro sinal. Parte desses processos, né, ou pedaços desses processos, de alguma forma estão sendo simplificados pela tecnologia. Então, quando alguns fluxos de aprovação, pesquisa ou atendimento estão sendo reduzidos com o uso desses sistemas inteligentes, há uma redistribuição de valor no processo, há uma redistribuição de tarefas e responsabilidades. Antes, você poderia ser responsável, por exemplo, para gerar uma análise, para depois, então, seguir um fluxo de aprovação. Agora, você tem uma tecnologia, uma aplicação
que gera essa análise para você e você é responsável simplesmente por aprovar isso. Isso já é um sinal também de que o processo que você executa hoje está mudando. Um outro sinal que você precisa ficar atento são as novas interfaces entre humanos e máquinas. Quando aparece aí ferramentas de copiloto, assistentes de IA e integrações diretas com plataformas corporativas, isso vai sinalizar o início de uma substituição de algumas tarefas intermediárias. Então fiquem atentos quando esses aplicativos ou essas aplicações automaticamente fazem parte do processo e você precisa de alguma forma aprender a interagir com elas, porque isso agora é mandatório. Um outro sinal é quando se muda o critério de avaliação, né, do processo. Se a avaliação do seu trabalho começou a incluir, por exemplo, o quanto você está aumentando a produtividade com inteligência artificial, ou sendo mais eficiente, ou até tempo de resposta, ou isso se torna mandatório, né, o uso dessas tecnologias em parte do processo ou em algumas tarefas, fique atento porque o jogo já está mudando embaixo do seu nariz. Então aqui, gente, eu quero deixar uma dica muito valiosa. Fique esperto com esses sinais para não ser pego de surpresa. Esses sinais, eles não significam, claro, que o seu trabalho vai desaparecer imediatamente, tá? Mas que existe um movimento sendo feito e que talvez a função que você exerce ou as tarefas vão ser repensadas, reestruturadas. A diferença entre ser substituído e amplificado depende um pouco de o quão rápido você consegue antecipar e se adaptar e de quanto você consegue realmente pensar de forma mais estratégica, inteligente e diferente da massa, né? Ou seja, diferente de todos para você criar esse diferencial competitivo na sua profissão, na sua posição. Não espere a empresa, gente, lhe dar treinamento ou conhecimento sobre o uso dessa tecnologia. Eu acho que você tem que correr com as suas próprias pernas, ou seja, você ser o dono dessa transformação. Eu te digo que a grande maioria das empresas tem muitos desafios em saber por onde começar, em saber para onde ir. Então isso vai depender muito da sua proatividade. Não adianta apenas investir em treinamento para usar IA. E aqui mais um aspecto importante. Não adianta apenas investir em treinamento, em certificação, em cursos para usar a IA no seu trabalho. Se em algum momento as tarefas que você executa forem 100% substituídas ou redesenhadas por conta da tecnologia. Então você vai aprender a usar a tecnologia em algum tipo de tarefa que vai ser automatizada daqui, né, em diante, ou daqui a um tempo. Então, você vai ter que aprender coisas que a tecnologia não é capaz de fazer hoje. Ou combinar competências com o uso da tecnologia que vai te colocar numa posição de destaque, de diferenciação, onde o humano, né, onde as competências humanas são, né, o seu principal diferencial. Em 5 ou 10 anos, a sua profissão pode mudar muito e ser muito diferente do que é hoje. Essas mudanças, com certeza, vão vir do avanço dessa tecnologia e de outras tantas que vão aparecer, com certeza, e também de novas demandas de mercado, né, de novos contextos econômicos. Isso é muito difícil de prever, mas sempre existem aqueles sinais. O importante aqui é enxergar esses sinais antes de todo mundo e, claro, agir com estratégia, agir de forma sistemática. E dado esse contexto todo, pessoal, desse vídeo, esses dados, foi o motivo que me levou a fundar essa iniciativa que se chama Project Humans in the Loop, que visa ajudar profissionais, ajudar as pessoas a navegarem nesse contexto com serenidade, com inteligência, com tranquilidade e com muita estratégia. O desejo, né, ou seja, o meu desejo aqui como fundador dessa iniciativa é poder ajudar o maior número de pessoas e profissionais a como eles podem entender o momento em que estão nas suas carreiras, planejar seus próximos passos e objetivos e, claro, considerar e tirar proveito de todo esse contexto de avanço da tecnologia, oportunidades e desafios. E assim, ter mais sucesso, né? Ou almejar mais sucesso nas suas vidas profissionais. Então, fica aqui um convite para você se conectar com essa iniciativa. Também deixo um convite para você se inscrever no nosso canal e seguir nas redes sociais para receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Então, deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Muito sucesso nas suas carreiras e até o próximo vídeo.